Então vamos falar hoje sobre funções exponenciais e funções logarítmicas. E depois a gente vai falar sobre algumas operações que você pode fazer com funções. Então, para começar, vamos definir aqui o que seria uma função exponencial. Então, para você definir uma função exponencial, primeiro você tem que ter um número a, que vai ser um número qualquer maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Uma vez que você tem esse valor de a, que é uma constante fixada, aí você define o que é uma função exponencial, que vai ser uma função que, para cada número real x, essa função ela vai associar o número a elevado a x. Por exemplo, eu posso ter f de x igual a 2 elevado a x. Eu posso ter f de x igual a 0,5 elevado a x. Eu posso ter f de x igual a 1000 elevado a x e assim por diante. O que eu não posso ter seria, por exemplo, f de x igual a menos meio elevado a x, por exemplo. Isso aí eu não posso ter, porque uma das condições para ser uma função exponencial é que você tem que ter que a sua base, o valor de a, tem que ser maior do que zero. Então, nesse caso daqui, eu tenho aqui um valor menor do que zero, então isso aqui não satisfaz essa exigência daqui. Então, isso aqui eu não posso ter. E por que que nós temos que colocar aqui o a diferente de 1? Porque se o a fosse 1, então isso seria uma função constante. Se o a fosse 1, eu teria f de x igual a 1 elevado a x, e 1 elevado a qualquer que seja o número vai dar o próprio 1. Então isso aqui não seria função exponencial. Mas sim uma função constante. O que é uma função constante? É uma função que associa qualquer elemento do domínio no mesmo valor. Então aqui, por exemplo, nesse caso daqui, eu teria uma função que vai associar o número 1 a qualquer valor de x. Então o f de 50 vai ser 1, o f de menos 2 vai ser 1, o f de 0 vai ser 1. Então o f de qualquer valor vai ser 1. Por isso que a gente fala que é uma função constante, porque o valor que a função assume não muda. Você pode variar o x à vontade, que você sempre vai obter como resultado o mesmo valor. E isso não é uma função exponencial. Então, por isso que a gente faz essa restrição do a ser diferente de 1, porque senão você teria simplesmente uma função constante igual a 1.
Então aqui nós temos algumas propriedades que a função exponencial ela satisfaz. Uma é que o domínio é todo conjunto de números reais. Ou seja, você pode colocar qualquer número real aqui no lugar do x. Seja ele positivo, negativo, zero, qualquer valor de x você pode colocar aqui, que a função vai fazer sentido. A imagem é o conjunto dos números reais positivos. Então isso significa que, ao pegar um valor A aqui, positivo, e diferente de 1, e você elevar a um valor x qualquer, o resultado dessa expressão daqui sempre vai ser maior do que zero. Então, aqui está dizendo que a elevado a x sempre será maior do que zero, seja qual for o valor de x que você pegar. Então, a imagem dele vai ser o conjunto dos números reais positivos. E assim, né, dizer isso aqui não é suficiente para poder dizer que a imagem é todo o conjunto dos números reais positivos. Eu também preciso fazer a afirmação de que, dado qualquer número real positivo, então se você escolher um y qualquer, maior do que zero, então você consegue encontrar um valor x tal que a elevado a x seja igual a y. Então, de fato, todos os números reais positivos vai ser a imagem da nossa função. Se o valor de a ele for, ou seja, a base, for maior do que 1, então você vai ter uma função crescente. E se o valor de a for um valor que está entre 0 e 1, então a função ela vai ser decrescente. O gráfico nunca vai tocar o eixo x, ou seja, essa função ela não possui zero. O que significa? Exatamente isso. O gráfico da função não intersecta o eixo x. Ou seja, não existe nenhum valor de x tal que a elevado a esse x seja igual a zero. Então isso aqui fala a propriedade 5. E a propriedade 6 diz que o gráfico da função, a função, ela sempre vai passar pelo ponto x igual a 0 e y igual a 1. Porque seja qual for o valor de a, na hora que eu faço o a elevado a 0, eu sempre vou obter 1 como resultado. Se por um acaso o valor de a ele for maior do que 1, então o gráfico da função vai ser algo mais ou menos assim, ó. Espera aí que não ficou legal. Vai ser mais ou menos assim. Então, ou seja, vai ser crescente. Aqui é o caso do a maior do que 1. Então, eu vou ter uma função crescente. E esse ponto onde ela intersecta o eixo y é o ponto 0, 1. Que é exatamente o que afirma a nossa propriedade 6. Vocês já ouviram falar assim, alguma coisa tem crescimento exponencial. Então, o que significa isso? E por que normalmente o crescimento exponencial é considerado um crescimento muito rápido? É porque você percebe que aqui, né, ele está, a princípio, crescendo bem devagar. Assim, ele está subindo uma ladeira, mas a ladeira está bem leve ainda, tá bem fácil de caminhar aqui em cima. Mas aí, à medida que o x vai crescendo, o valor de x... À medida que o valor de x cresce, a ladeira vai ficando cada vez mais íngreme e
Aí aqui assim vai chegar um tempo que vai parecer quase que uma parede, de tão íngreme que vai ser. E essa inclinação aqui, ela acontece de forma muito rápida. Ela inclina de forma muito rápida. Para valores relativamente pequenos de x, você já vai ter uma inclinação muito grande. Por outro lado, se você tem o a menor do que 1, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Você vê que é como se pegasse esse gráfico daqui e você espelhasse ele verticalmente, ó. Tipo assim, essa parte daqui ele passa a estar aqui e essa parte daqui ela passa a estar aqui. Então você vem com valores bem grandes e aí você começa a decrescer, vai decrescendo e aí conforme o valor de x vai aumentando, o valor de x aumenta, você tem que o gráfico ela vai ficar cada vez mais próximo do eixo x. Mas uma coisa que é importante notar é que ele nunca vai tocar o eixo x. Essa distância ela vai diminuir para sempre, mas nunca vai ser zero. Vocês têm noção do de como que isso é possível? Por exemplo, se você pegar aqui, imagina que você pega uma barra de chocolate e você divida para 10 pessoas. Bom, cada pessoa, se o chocolate, a barrinha de chocolate pesa, por exemplo, 100 gramas, cada pessoa vai receber 10 gramas de chocolate. Aí agora, digamos que você agora pega o chocolate, em vez de dividir por 10, você divide por 100. Então, cada pessoa agora vai receber 1 grama de chocolate. Aí agora você vai dividir, em vez de por 100, vai dividir por 1000. Então, cada pessoa vai receber 0,1 grama de chocolate. Você percebe que conforme você vai aumentando o número de pessoas que vai comer o chocolate, o pedacinho que cada um vai comer vai ficando cada vez menor. E você pode aumentar o tanto que você quiser o número de pessoas que vai comer chocolate. É, esse pedaço vai ficar cada vez menor, vai ficar cada vez mais próximo de zero, mas vocês percebem que nunca vai ser igual a zero. Consegue perceber? Então, se você for aumentando o número de pessoas que vai comer chocolate indefinidamente, a quantidade de chocolate que cada pessoa vai comer vai se aproximar de zero, vai tender a zero, mas nunca vai ser zero. Então sempre vai diminuir, mas nunca vai chegar em zero. Então é isso que acontece com o gráfico aqui, com essa distância do gráfico até o eixo x. Ele vai sempre diminuir, então é como se fosse um pedacinho de chocolate que você está dividindo ali por cada vez mais pessoas, que vai sempre se aproximar de zero, que vai ficar cada vez mais próximo de zero, mas nunca vai ser realmente zero. Alguma pergunta até aqui? Você sabe o que é a imagem de uma função? Oi? A imagem de função é todos os valores que estão associados a algum valor do domínio da função. Beleza?
Vocês sabem como é que, se você por um acaso pegar R$ 1.000, digamos que você pega um valor de R$ 1.000 e você investe ele, você tem lá, você consegue encontrar um investimento que rende 15% ao ano. O que que significa? Significa que se você colocar esses R$ 1.000 nesse investimento, então você vai ter, após um ano, quanto é que você vai ter no total? 1.150, né? A gente bota AA para dizer que a taxa é ao ano. Beleza. Agora, se você deixar por mais um ano, qual vai ser o valor que você vai ter? Oi? Quanto? Não, que agora você vai ter lá 1.150. Então, agora você vai, se você deixar por mais um ano, você vai ganhar 15% em cima desse valor daqui. Oi? 1.300. Vamos ver, você tem que multiplicar 1.150 por 1,15, né? Você vai ter 1.322,50 centavos, né? Olha só, para poder você chegar daqui até aqui, bastou pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 1,15. Isso aqui que significa você acrescentar 15% aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar esse valor por 1,15. E aí você vai ter como resultado isso daqui. Aí se você deixar agora por mais um ano, então você vai chegar nesse valor daqui, que foi a mesma coisa que você multiplicar esse valor agora por 1,15. E aí você vai obter esse valor daqui. Beleza? Então isso aqui vai ser o valor após 2 anos. Beleza. Mas olha só, esse valor daqui, então, ó, o valor após 2 anos, ele vai ser igual ao valor após um ano multiplicado por 1,15, certo? Mas esse valor aqui após o ano é igual ao valor inicial multiplicado por 1,15. Então eu posso substituir isso daqui por esse valor daqui, por esse produto daqui. Então isso aqui vai ser igual a R$ 1.000 vezes 1,15
vezes 1,15. E aí, né, eu posso eliminar esse parênteses aqui, né, já que a multiplicação ela é associativa, e aí você pode juntar esses dois daqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a R$ 1.000 vezes 1,15 ao quadrado. E aí, se eu agora quiser saber qual o valor que eu vou ter depois de 3 anos, basta eu pegar esse valor daqui e multiplicar de novo por 1,15. Que é a mesma coisa de multiplicar isso aqui por 1,15. Então, isso aqui vai ser R$ 1.000 vezes 1,15 ao quadrado, que foi o valor que eu tinha após 2 anos, multiplicado por 1,15. E isso vai ser igual a R$ 1.000 multiplicado por 1,15 ao cubo. Observa que isso aí nada mais é do que uma PG. Você lembra o que é uma PG? Uma PG é uma progressão geométrica, onde você tem o primeiro termo e aí você tem uma razão que você vai multiplicando para obter os termos seguintes. Então você tem lá, aqui nesse caso, o primeiro termo vai ser 1.000, e aí a razão da sua PG é 1,15. Então você vai multiplicando por 1,15 para poder obter os próximos termos da sua sequência de valores que você vai ter ano após ano aí de investimento. Então, no geral, se quisermos saber quanto teremos após 35 anos, por exemplo, ou melhor, vou colocar aqui a princípio um valor genérico. Após X anos, então o que eu preciso fazer? Basta eu multiplicar, eu fazer R$ 1.000 vezes 1,15 elevado a x, que é a quantidade de anos que se passou, né? Vocês observam aqui que, para saber após um ano, eu multipliquei o valor inicial por 1,15 elevado a 1. Para saber após 2 anos, foi 1,15, foi R$ 1.000 vezes 1,15 elevado a 2. Então, 2 após 2 anos. Após 3 anos, vai ser elevado a 3. Então, após x ano, vai ser R$ 1.000 vezes 1,15 elevado a x. Então, qual que seria o valor que você teria nesse investimento após 35 anos com esse dinheiro seu lá investido e rendendo lá 15% de juros ao ano? Porque a princípio, né, a pessoa assim, fala, nossa, tipo, eu esperei um ano para poder ganhar somente R$ 150, né? Tipo assim, o que é R$ 150 em um ano, né? Tipo assim, pouquíssima coisa. Mas quanto que será que você vai ter se você deixar o dinheiro investido lá por 35 anos? Deixa lá, você esquece que aquele R$ 1.000 existe e deixa ele lá rendendo essa taxa de juros durante 35 anos. Então, o valor vai ser após 35 anos, teremos os R$ 1.000 iniciais multiplicado por 1,15 elevado a 35.
se pegarmos a calculadora aqui e botar aqui no modo científico, aí eu consigo digitar aqui, eu vou colocar aqui 1,15, e aí você tem aí esse x elevado a y aqui, tá vendo? Aí eu vou clicar nele e vou colocar aqui 35. Então você vê que aí ficou agora 1,15 elevado a 35. E aí eu vou apertar o sinal de igual. E aí você vai ter esse valor daí. Então, esse valor que deu aproximadamente 133,18. Então, isso aí vai ser igual a R$ 133.000. R$ 133.180. Então, os seus R$ 1.000, ele resultou em R$ 133.180. Alguém aqui imaginaria que em 35 anos esses R$ 1.000 investidos a essa taxa de juros iria dar esse valor todo? Isso aí é o que a gente chama de crescimento exponencial. A princípio, os juros é bem pequenininho, assim, você vai meio que acumulando, assim, somente 15% ao ano, então você tem R$ 1.000, no primeiro ano você vai ganhar só 150, aí no segundo ano você vai, o rendimento, os juros, vai ser só de 172,50, então vai ganhando bem pouquinho ao longo do ano. Mas, por exemplo, em algum momento, por exemplo, quando você chegar em R$ 100.000, então esses R$ 100.000 investido a 15% ao ano vai render R$ 15.000. Tipo assim, um ano vai render R$ 15.000. Então, tipo assim, você vê que no começo ele rendia R$ 150 em um ano. Mas aí depois, mais lá pra frente, quando chegar o seu montante chegar em R$ 100.000, então, em vez de render somente 150 no ano, vai render R$ 15.000 em um ano. Então, e à medida que os anos vai passando, isso vai crescendo cada vez mais. E aqui eu tenho um gráfico de como que o valor ele iria crescer ao longo do tempo. Isso aqui é exatamente o que acontece com uma função exponencial. Aqui a princípio, né, aqui é a quantidade de anos. Então, quando você chegasse aqui a
35 anos, o valor teria rendido. Você teria aqui aproximadamente 130 e poucos mil reais. Então, só para ilustrar isso aqui, né? Esse 0,2 aqui, quando que ele fala, é 0,2 vezes, na verdade, 10 elevado a 6, que dá 1 milhão. Então, ou seja, esse 0,2 aqui corresponderia a 200 mil reais, 400 mil reais, 600, 800, 1 milhão de reais. Então, você vê que o seu investimento, ele levou 35 anos para poder chegar aqui, ó, que é menos de 200 mil reais. Aí depois, nos próximos 15 anos, esses 130 e poucos mil reais, ele virou mais de 1 milhão de reais. Então, isso aqui que é o que chamamos de crescimento exponencial e também que o pessoal costuma falar do poder dos juros compostos, que às vezes a princípio ele leva muitos e muitos anos para poder chegar até um certo valor. Aí depois, quando você acumula um valor o suficiente, aí, tipo assim, o crescimento vai ficar muito mais rápido. Inclusive, já ouviu falar no cara chamado o Warren Buffett? É um dos maiores investidores do mundo. Ele tem uma fortuna, a última vez que eu vi estava na faixa de uns 80 e pouco bilhões de dólares. Aí, tipo assim, a maior parte dessa fortuna dele, ele conseguiu depois dos 60 anos. Assim, ele deve ter na faixa dos 80 anos já, ele já é bastante velho, mas é tipo assim, ele foi desde o início da vida dele, né, acumulando de pouquinho em pouquinho, investindo, investindo, investindo. E aí, a princípio, né, o dinheiro dele foi crescendo de forma lenta e tal. Mas aí, quando ele chegou já aos 60 anos, então ele já tinha conseguido acumular um bom valor. E aí, como aconteceu o que aconteceu com essa curva aqui, ó. Tipo assim, levou 35 anos para acumular somente 130 e poucos mil reais, como se fosse só, né? Mas aí depois, daqui para cá, ó, você vê que em 15 anos o rendimento foi mais de 5 vezes mais do que o que foi em 35 anos inteiro. Alguma pergunta sobre esse exemplo? Eu tenho uma pergunta. Eu consigo, por exemplo, acelerar isso investindo mais dinheiro? Consegue. Se você a cada dia, por exemplo, a cada mês investir, bora botar aí que seja 200 reais. Deixa eu fazer uma simulação aqui, peraí. Bom, se você investisse, por exemplo, 200 reais todo mês a uma taxa de 15% ao ano, é, bom, você não teria tanto assim mais. Você teria quase uns 2 milhões de reais após 50 anos. Agora, se você investisse 200 reais. Agora, bora ver se você investisse 1.000 reais todo mês, se tivesse condição de investir 1.000 reais todo mês, bora ver como que o gráfico iria modificar.
Ah, não, peraí. Na verdade, eu falei que vai ser 2 milhões, mas aqui no caso seria 10 elevado a 7, que é diferente do de lá. Então, na verdade, seria cerca de 18 milhões, na verdade. Esse valor aqui é 17 milhões e 500 mil reais. Agora, se você investisse R$ 1.000 todo mês, com uma taxa dessa, aí você teria, deixa eu ver aqui, 7, 10. Aí você teria mais ou menos uns 90 milhões de reais. Então, se você pegasse e digamos que você tem um salário de uns 5.000 reais, e aí você pega desses 5.000 reais e você guarda R$ 1.000 todos os meses, investindo a 15% ao ano, bom, você iria se aposentar com mais ou menos uns 80 milhões de reais. É claro que você tem que considerar a inflação que vai ter até lá, então você tem que fazer umas outras contas para ver o que esses 80 milhões de reais daqui a 50 anos realmente vai valer em termos do dinheiro de hoje. Mas eu te garanto que ainda assim vai ser muita coisa. Pergunta. Ah, tem como você calcular quanto do valor, por exemplo, nesse exemplo aí, você vai adicionando R$ 1.000 ao mês, é, e deu no total 80 milhões. Tem que calcular quanto desse valor é, é o valor que você colocou e quanto que é o valor que os juros te rendeu? Tem, tipo assim, vamos botar aqui, foram 50 anos, Assim, então foi. os juros vai render mais do que você colocou. Tipo assim, aqui nesse caso, você investiu durante 12 meses por 50 anos. Isso aqui vai dar, deixa eu ver, 120, 600 meses, né? Então, ou seja, 600 mil reais. Isso. Foi uma ótima pergunta. Tipo, desse valor aqui, que na cerca de 80 milhões de reais, é, deixa eu ver se é isso mesmo, se é 80 milhões mesmo. 17, 2, 3 mil, 1 milhão, 10 milhões, é isso mesmo. Desses quase 90, na verdade acho que deu até um pouquinho mais de 90 milhões. Para botar que seja 90 milhões de reais, que foi o lugar que chegou aqui nessa ponta da curva aqui. Desses 90 milhões, menos de 1 milhão saiu do seu bolso e o restante veio do investimento, dos rendimentos do investimento. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não? Vocês já viram falar que teve uma frase de Albert Einstein, que alguma coisa mais ou menos assim, que os juros compostos é uma das sete maravilhas do mundo. Ele fala, eu acho que foi assim que ele falou. Não, é a oitava maravilha do mundo, alguma coisa assim. E ele fala assim, né, que quem entende, não, quem entende ganha, quem não entende paga. Porque
Existe duas formas de você usar os juros compostos. Por exemplo, se você faz um empréstimo, você paga juros compostos. Agora, se você empresta o seu dinheiro para o banco, né, que é o que significa você investir, você está recebendo o retorno dos juros compostos. Então agora vamos falar sobre a função logarítmica, que é a inversa da função exponencial. O que significa falar que é uma função inversa da exponencial? Significa que ela inverte o que a exponencial faz. Então você tem lá o seu domínio, que é os números reais, e você tem o contradomínio da exponencial, que é os números reais positivos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o A igual a 2, então eu vou ter que a função exponencial, ela vai levar... Primeiro, ela vai levar o zero, o número 0, no número 2 elevado a 0, que é 1. Eu tenho 2 elevado a x. Aí ela vai levar o número 1 no número 2 elevado a 1, que é 2. Ela vai levar o número 2 no número 2 elevado a 2, que é 4. Ela vai levar o 3 no número 2 elevado a 3, que é 8. E assim por diante. Então, se você agora pegar... Agora você vai definir uma função como sendo o log de x na base 2. Então, ela vai desfazer o que a exponencial fez. Então, nesse caso, o domínio dessa função aqui vai ser esse conjunto aqui, que é o conjunto de todos os números reais positivo, e o contradomínio vai ser os números reais inteiros. Então, nesse caso daqui, né, ele vai pegar, vai levar o 1, ele vai associar no 0. Então, agora eu vou escrever aqui... Aqui eu escrevi essa função aqui de preto. E aí, as setinhas pretas indicam essa função aqui. Agora como eu escrevi isso aqui de azul, eu vou fazer as setinhas azuis mostrando o que essa função aqui está fazendo. Então, ela vai levar o 1 no 0,
ela vai levar o 2 no 1, ela vai levar o 4 no 2, vai levar o 8 no 3 e assim por diante. Então ela está invertendo o que a função exponencial 2 elevado a x fez. Então, por isso que significa dizer que a função logarítmica ela é a inversa da função exponencial. Aqui, no caso do logaritmo, né, você bota essa letra A aqui para indicar qual seria a base da função exponencial que ela está invertendo. E aí aqui o x é o valor que está no domínio que você vai desfazer. Tipo assim, a exponencial pegou algum número e jogou para esse x. Aí, ao aplicar o log aqui na base A, eu vou pegar esse x e vou voltar para o número original que era antes de ser aplicada a exponencial.
Então, algumas propriedades da função logarítmica. Primeiro, que o domínio dela é apenas o conjunto dos números reais positivos. Então, você só pode tomar o logaritmo apenas de números positivos, de números maiores do que zero. Você não pode calcular o logaritmo do número zero e nem de números negativos. A imagem dele é todo o conjunto dos números reais. Observe que ele é o oposto da exponencial, né? Tipo, na exponencial, a gente tem que o domínio é todos os números reais e a imagem é os números reais positivos. Agora, no logaritmo, a gente inverte. O domínio é os números reais positivos e a imagem é todos os números reais. E isso se dá pelo fato de uma ser inversa da outra. Se o a ele for maior do que 1, que é a base do logaritmo, então a função é crescente. E se por um acaso o a ele estiver entre 0 e 1, então a função ela é decrescente. A função, independente da base a, ela sempre vai passar pelo ponto 1, 0, pois o log de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. E o gráfico da função logarítmica é uma reflexão do gráfico da função exponencial em relação à reta y igual a x. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o gráfico que a gente desenhou da função exponencial. Eu vou pegar esses dois gráficos aqui. E vou colar aqui. Beleza. Então, em primeiro lugar, o que é a reta y igual a x? É o gráfico da função y igual a x. Isso vai ser uma reta que passa pela origem e ela vai subir aqui nessa direção. Então, deixa eu tentar organizar melhor isso aqui. Então, primeiro vamos traçar a reta aqui. A reta y igual a x vai ser uma reta mais ou menos assim. E a mesma coisa aqui. Beleza. Então, o que significa uma reflexão em torno dessa reta daqui? Significa que, imagina isso aqui como se fosse um espelho. Então, por exemplo, a função logarítmica, esse pedaço daqui, ele vai se espelhar para cá, assim. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. E aí, aqui, né, a exponencial ela continuaria subindo aqui. Então, a logarítmica ela vai fazer isso aqui, algo mais ou menos assim. E aqui, a exponencial ela faz isso aqui. A logarítmica ela vai fazer aqui para baixo.
Então, por exemplo, aqui o gráfico da função exponencial, quando o x vai ficando aqui cada vez mais negativo, o gráfico ele vai se aproximar aqui do eixo x, mas ele nunca vai tocar. Então, a mesma coisa agora aqui com a logarítmica. Conforme o valor de x aqui se aproxima de zero, o logaritmo vai diminuindo aqui e o gráfico dela se aproximando da reta y aqui, ó, do eixo y. Mas ela nunca vai tocar o eixo y. Então, se você pegar um número aqui muito próximo de zero e maior do que zero, então o logaritmo desse número vai ser menos, sei lá, menos 1000, menos 1.000.000. Quanto mais próximo de zero você pegar o número, menor vai ser o valor do logaritmo. E aí, né, agora vamos ver agora esse caso daqui, que é quando, isso aqui é quando o a é maior do que 1. Agora, no caso do a, está entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer aqui? Peraí que eu não estou sabendo espelhar isso aqui. Deixa eu pensar aqui. No caso aqui, isso aqui vai se espelhar para cá. Então você vai ter uma coisa assim. E esse daqui vai se espelhar para cá. Então esse preto aí que eu desenhei agora vai ser o gráfico da função logarítmica quando o a estiver entre 0 e 1. Então vai ser uma função decrescente. E aí ele também vai meio que tender aqui a se aproximar do eixo y quando o valor de x fica muito próximo de zero. Então, pegar um valor bem próximo de zero aqui, você vai ter um valor lá em cima, lá, tipo assim, 1000, 1.000.000, 1.000.000 e assim por diante. Alguma pergunta sobre o gráfico da função logarítmica? Ou alguma outra coisa da função logarítmica? Uma coisa que eu gosto de fazer, né, por exemplo, se você tiver assim, quanto é que vale o log de 8 na base 2? Aí como é que eu faço isso? Se isso aqui for igual a... Eu vou chamar isso aqui de... Por exemplo, de y. Então o que que eu faço aqui? Como a função logarítmica ela inverte o que a exponencial faz, assim também a exponencial ela inverte o que o logaritmo faz. Então se eu pegar aqui, se eu estou aqui com a base 2, então eu vou ter o seguinte. Eu vou colocar aqui o 2 aqui, que é a minha base. E aí, eu vou colocar aqui no expoente. Então, aqui, ó, o 2 é igual a 2. Tranquilo, né? Isso aqui é verdade. Aí, eu vou colocar aqui no meu expoente um valor que... Vou botar dois valores aqui, um aqui e um aqui, que são iguais. Aqui, eu sei que esse valor é igual a esse y aqui que eu estou querendo descobrir. Então, aqui, no lado de cá, eu vou colocar o log de 2 na base 8. E aqui eu vou colocar o y. Mas aí, olha só. Alguém sabe me dizer quanto é que vale 2 elevado a log de 8 na base 2? Lembra que eu falei que aqui eu tenho uma função exponencial. Eu tenho 2 elevado a um número. E aqui em cima eu tenho uma função logaritmo. Eu tenho o log de 8. E eu falei para vocês que o log exponencial, um desfaz o que o outro faz. Então, olha só. O log de 2... Ou melhor, o log de 8 na base 2, ele vai levar esse valor aqui a um certo y. Então, peraí, vou botar aqui log de 2, ou melhor, log de x na base 2.
Então, se eu pegar agora o 2 elevado a x, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o y e levar para o 8. Ele vai desfazer, tipo assim, se o log de 2 ele pegou o 8 e levou para um certo valor, melhor, eu vou até colocar aqui o... Ele vai pegar o 8 e vai levar no número log de 8 na base 2. Então, olha só, o logaritmo, ele fez isso. Ele pegou o 8 e ele levou nesse número aqui, que eu ainda não sei quanto é que vale esse número, mas eu estou representando esse número por isso daqui. Então, a função exponencial, na base 2, ele vai pegar esse número aqui, seja lá qual for, e vai levar de volta para esse daqui. Então, ou seja, se eu pegar esse número aqui e colocar no lugar desse x aqui, o resultado vai ser o 8. Já que a exponencial e o logaritmo, um desfaz o que o outro fez. Então, eu vou ter algo assim. Então, o 2 elevado a esse valor daqui, que é o que eu tenho aqui, vai ser quanto? Vai ser 8, né? Então, esse valor aqui inteiro, o resultado dessa expressão daqui, vai ser o 8. Então, 8 é igual a 2 elevado a y. Todos entenderam? Aí agora, né, tipo assim, basta saber, qual é o número que eu pegar o 2 aqui, 2 elevado a quanto que vai dar igual a 8? É 3, né? Uma forma de você fazer isso, né, você pegar o 8 e você fatorar o 8 em fatores primos, e aí você vai descobrir que o 8, na verdade, ele é 2 elevado a 3. Então, você tem 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a y. Então, agora aqui eu tenho uma equação de expoentes, onde a base é igual. Então, se a base é igual, os expoentes também tem que ser igual. Então, aqui eu tenho que o 3 é igual a y. Então, ou seja, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Alguma pergunta? Então, a parte das operações com funções e algumas outras coisas de funções, a gente vai ver na próxima aula.